16, podemos retornar. Então, só para finalizar aqui, então, o Rho chapéu ele representa o operador matriz densidade. Outro detalhe, em geral, via de regra, eu vou denotar os operadores com um chapéuzinho em cima. Isso é bem comum no âmbito de mecânica quântica. Mas também, a partir do segundo capítulo do livro, a gente utiliza simplesmente quantidades sem o chapéuzinho, ou seja, clássicas, tudo bem? Por assim dizer. Mas bem, então, eu estava dizendo que essa quantidade, o μ, que é o potencial químico multiplicando o operador número, eles estão associados à existência de cargas conservadas no sistema. De um modo geral, a função de partição ela sempre está associada a conservação ela somente é função de quantidades conservadas do sistema. E a gente pode, portanto, definir a quantidade de carga do meu sistema, o operador Q maiúsculo, em termos quando a gente conhece a carga individual, a carga unitária que é carregada por uma partícula carregada do sistema. Como eu disse, esse peso estatístico, essa distribuição de probabilidade, ela é denominada distribuição de Boltzmann, ou peso de Boltzmann. Alguma dúvida por enquanto, além da dúvida que foi levantada antes? Se alguém quiser pode escrever, que eu leio aqui também, tudo bem? Estou com o chat aberto. Com relação... Desculpa, de novo sou eu. Eu gosto muito de fazer pergunta, então você vai... Ótimo. Eu tenho dificuldade em entender potencial químico, na verdade. Eu tenho problema com esse nome, para começar, que eu não entendo o que tem de química aí. E você pode falar de novo sobre a relação entre isso? Você está agora pedindo para a gente acreditar, né, nessa coisa da relação entre o N e as quantidades conservadas. Você pode repetir isso para eu ver se eu fixo? Sim, bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a matriz densidade em qualquer sistema ela depende das quantidades conservadas do seu sistema. Tudo bem? A partir disso, tudo que está ali dentro é algo conservado. Por exemplo, o operador hamiltoniano ele está associado à energia do sistema. Então, nesse caso aqui, a gente está pressupondo que a energia do sistema é conservada. E esse N, esse operador N, que eu chamei de operador número, multiplicado por esse fator μ, que a gente chama de potencial químico. Eu vou tentar falar um pouco sobre esse nome potencial químico, eu também não sei tanto. Ok? Mas vamos lá. Ele está associado a alguma quantidade conservada do sistema. Com o passar das aulas, a gente vai ver que isso aparece naturalmente, a gente vai conseguir identificar essa quantidade conservada. Porque é razoavelmente simples quando você lembra do teorema de Noether e você consegue definir, associar simetrias do sistema com cargas conservadas. Ou corrente conservada, também você consegue definir a corrente de Noether. Então, fica bem natural você definir a carga conservada. Muitos autores, por exemplo, nem escrevem esse operador N, eles escrevem direto o operador Q, que talvez seja até um pouco mais intuitivo. Porque quando você tem um sistema, por sistema eu digo a ação do seu sistema, você consegue, com algum trabalho, é claro, mas vamos supor que você conheça as simetrias do seu sistema, você consegue determinar quais cargas são conservadas de acordo com cada simetria do seu sistema. E, bem, associado a isso, você consegue definir esse fator multiplicativo aqui, que seria o potencial químico. Agora, com relação ao nome potencial químico, eu acredito muito, pelo que eu já pude ver, isso está bastante associado a uma relação histórica com relação a reações químicas dentro de um sistema. Entende que você pode ter variações do número de partículas. Essas partículas às vezes podem ser moléculas que sofrem alguma interação
com uma mistura de gás, com uma mistura, e aí, até quando ela entra em equilíbrio, aí você tem essa noção mais química. Mas no nosso caso aqui, que a gente trata o sistema numa abordagem de mecânica quântica, esse nome em particular, acho que ele não faz tanto sentido, tudo bem? Mas ele foi cunhado como potencial químico. Eu não sei se eu expliquei bem, mas eu Sim, sim, acredito... obrigado. Mas eu Eu acredito acho que... que o que eu ainda nunca vi é exatamente essa conexão com o teorema de Nether. E acho que, vendo isso, eu acho que vai ficar bem claro por que você está falando das quantidades conservadas aí em relação com o Mi. Então, não, obrigado. Respondeu sim. Sim, isso é extremamente crucial. A gente vai fazer isso algumas vezes durante o curso, porque, por exemplo, quando você coloca o modelo de Yukawa, por exemplo, que você tem interação de um campo bosônico com um campo fermiônico, um certo tipo de interação que aí eu vou falar. Você consegue definir, existe uma simetria que vai ser dita qual é, a gente vai verificar a simetria e vai ver que a gente pode associar essa simetria a uma carga, que é a carga de Nether. Por isso que eu disse bem no começo de hoje que é interessante que as pessoas tenham alguma familiaridade com mecânica clássica, né, no sentido na abordagem hamiltoniana e lagrangiana, para poder princípio da minimação, esse tipo de conceito, para poder entender. Então, esse termo aqui, ele está associado diretamente a cargas conservadas e carga de Nether, nesse sentido. Tudo bem? Eu tenho mais uma dúvida. Quando você fala essas quantidades conservadas, geralmente vão ser advindas de simetrias internas, né? Não vai, por exemplo, o momento até é uma quantidade conservada, mas eu acho que ele não está associado a um potencial químico. Né? Você está pensando em, sei lá, número bariônico, esse tipo de coisa. Isso, assim, no nosso caso aqui, a conservação de momento, ela, como a gente vai tratar em teoria quântica de campos, a gente vai associar isso à conservação de energia, basicamente. Então, essa informação estaria dentro do operador hamiltoniano aqui. E, de um modo geral, por outro lado, esse outro termo do potencial químico, ele está associado realmente a conservações de cargas quânticas, como número bariônico é um exemplo. Entende agora? Ou sei lá, não consigo agora pensar num outro exemplo. Se alguém tiver algum outro exemplo em mente, mas o número bariônico num sistema que se conserva, sim, é um caso em que ele estaria dentro desse termo, representado por esse termo com potencial químico. E é claro, cada carga, esse termo aqui, ele pode ser também, ele deve ser interpretado como uma soma, tudo bem? Porque cada carga vai estar cada carga conservada vai estar associado a um operador dessa carga, a um Q particular para ela e a um potencial químico particular para ela também. Sempre visto num contexto em que o sistema está em equilíbrio termodinâmico. Bom, não ouvindo, se tiver mais pergunta, por favor, abra um microfone. Eu não vou pedir para abrir o vídeo, só para não pesar a gravação. Tá bem? Bom, então, continuando aqui, falando sobre o ensemble canônico. Do ensemble microcanônico para o canônico é o seguinte, no ensemble gran canônico, a gente tinha um sistema que ele trocava energia e partícula com um meio externo, com o reservatório térmico. No caso aqui do ensemble canônico, a gente vai restringir a troca de partículas. Ou seja, agora o nosso sistema somente pode trocar energia com o reservatório térmico, enquanto que o número de partículas do sistema é fixo. Aqui tem um errinho que eu vou corrigir agora à mão. Esse NS aqui eu vou chamar de N0, tá bom? É um N0. Porque é um número fixo e a gente vai falar sobre isso agora. O número de partículas do sistema é fixo. Então vamos lá. Se vocês repararem, no ensemble gran canônico, o meu sistema estava tracejado, simbolizando que a partícula poderia atravessar.
Agora, nesse caso aqui, eu tenho uma linha única delimitando o meu sistema, e essa linha ela vai representar paredes diatérmicas, que podem trocar calor com o meio externo, mas não troca partículas. Uma outra coisa, um outro ponto que eu acho que eu não comentei com relação ao ensemble Gran Canônico é que, devido ao contato térmico com o reservatório térmico e o equilíbrio, quando ele alcança o equilíbrio térmico, a temperatura e o potencial químico eles são quantidades fixas, constantes, determinadas pelo reservatório térmico. Nesse caso aqui, como não troca partícula, o número de partícula é constante do meu sistema e a temperatura do meu sistema ela é fixa pelo reservatório térmico. Eu acho que talvez eu tenha comentado bem rápido. De um modo geral, algo que eu não falei no caso Gran Canônico é que os nossos sistemas eles têm um número de partículas da ordem de 10 elevado a 23. Essa é um número que é da ordem da constante de Avogadro e é um número que é grande o suficiente para a gente falar que, sei lá, é infinito. É um número muito grande em que um tratamento estatístico é altamente justificável. E como eu disse, vou repetir várias vezes durante o curso, eu sempre vou tratar sistemas em equilíbrio termodinâmicos. Pois bem, então o que acontece agora quando eu coloco um vínculo, uma fixação, um vínculo agora eu vou fixar o número de partículas. Previamente eu disse que o meu vínculo era dado pelo valor esperado da energia e do número de partículas. Aqui não. Aqui o vínculo ele é dado pela fixação do número de partículas. Ele é um número fixo, que eu vou chamar de N0. Eu não sei se está muito pequeno a letra. Se estiver pequeno demais para alguém, eu posso dar um zoom. E eu também posso, nas aulas seguintes, escrever um pouco maior. Mas, pois bem, então, a função de partição do ensemble canônico, que vai ser denotado por essa letrinha C, aqui, subscrito, ele depende de N0, porque é um valor fixo do número de partículas, e ele é dado pela soma de todas as possíveis configurações. Eu disse aqui que S é a soma em todas as possíveis configurações do meu sistema, de delta N0. Esse delta é um delta de Kronecker, em que, para alguém que talvez não esteja familiarizado, em que ele vai ser igual a 1 quando o número de partículas do sistema for igual ao valor fixo N0, e vai ser igual a 0 quando o número N do meu sistema for diferente de N0. Só para dizer aqui, tem um pequeno errinho. Aqui deveria ser um NS, tudo bem? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui deveria ser NS, porque é o número de partículas para uma dada configuração específica S do meu sistema. Então, pois bem, como eu somo em todas as possíveis configurações, esse resultado aqui vai ser igual a 1. E eu posso escrever esse delta de Kronecker de uma maneira, na sua representação integral, e que ela basicamente é uma transformação de Laplace da função de partição. Essa função de partição aqui é a função de partição Gran Canônica. Ou seja, eu pressuponho uma função de partição Gran Canônica, faço uma transformação de Laplace em cima dela e, na verdade, é tipo uma transformação de Laplace, porque acho que originalmente a transformação de Laplace seria de menos infinito a mais infinito. Mas, bem, eu imponho esse vínculo à minha função de partição do ensemble Gran Canônico, fixando o número de partículas igual a N0. Escrevendo de uma outra forma, né, quando a gente escreve a expressão da função de partição do ensemble Gran Canônico, em que depende de cada configuração de energia, de cada configuração do número de partículas do sistema, a função de partição do ensemble canônico ela vai ser reescrita dessa maneira aqui. Nesse caso aqui eu já estou associando a temperatura do meu sistema como o inverso daquele parâmetro beta, que até então era simplesmente um multiplicador de Lagrange. Aqui o θ, ele tem a mesma interpretação do θ do ensemble Gran Canônico, que é beta vezes o potencial químico μ. Aqui eu escrevi ele aqui embaixo. Então,
se a gente consegue identificar a função olhando para a função de partição do ensemble canônico, dado pela soma de todas as possíveis configurações, impondo essa restrição de fixação do número de partículas em cima da matriz densidade do ensemble gran canônico, a gente pode identificar o ensemble, a matriz densidade do ensemble canônico. Bem, exatamente essa parte aqui, ela vai ser igual à matriz densidade do ensemble canônico. E traço, eu não tinha escrito isso no ensemble microcanônico, mas a soma em todas as possíveis configurações, ela é o traço do operador. O traço de um operador é igual à soma em todas as possíveis configurações. Isso vai ficar um pouco mais claro também com o passar das aulas. Um outro ponto é que essas quantidades N0, que é o valor fixo, né? N0 e, claro, também o NS, que é o valor particular em uma determinada configuração, e a energia são quantidades extensivas. E por quantidades extensivas, eu quero dizer que elas podem ser escritas proporcionalmente ao volume do sistema. Ou seja, N vai ser escrito como o volume do sistema vezes a densidade do sistema, que eu chamei de N minúsculo. Em alguns lugares, é claro, vocês podem ver densidade do sistema como a letra grega ρ, só que eu não quero confundir com a matriz densidade, então eu chamei de Nzinho. E a energia, ela pode ser escrita como volume vezes multiplicada pela densidade de energia do sistema, que eu chamei de εs. E eu vou manter essa notação durante todo o minicurso. Portanto, a gente reescreve a função de partição dessa maneira, utilizando esse conhecimento, essa informação de que essas quantidades são grandezas extensivas. Então, eu posso escrever todo o integrando, toda a função que está sendo integrada aqui, eu posso escrever simplesmente como exponencial de menos volume do sistema, multiplicado por uma função f, que depende do potencial químico μ. É claro que depende também das outras quantidades, depende, por exemplo, do beta, né? ou da temperatura, mas aqui eu quero deixar explícito que ela depende do μ, porque aqui a gente tem uma integral em μ e a gente pode resolver essa integral aqui num determinado limite. No limite termodinâmico, que ele é definido, ele é dado quando o volume vai para infinito, de forma que as densidades... desculpa, eu escrevi aqui ρ, mas é N, é o N minúsculo, tudo bem? De forma que o volume vai para infinito, de forma que a densidade N e a densidade de energia epsilon permanecem constantes. E essa integral, nesse limite, ela converge para um valor específico, que é a própria função exponencial de menos volume vezes S, e esse μ ele vai assumir um valor característico, o que eu chamei de μc, às vezes eu vou chamar também de μ estrela. Esse valor particular de μ, ele é tal que essa função f, ela é minimizada, ela satisfaz a equação de ponto de Sella. Essa aproximação nesse limite termodinâmico, ela recebe o nome de aproximação do ponto de Sella, ou Steeped Descent Method. Eu vou mais para frente falar particularmente dela, desse método aproximativo. Eu vou explicar muito bem como funciona e por que a gente pode utilizar essa aproximação nesse limite termodinâmico. Mas bem, então, a minha função de partição canônica no limite termodinâmico em que o volume vai para infinito pode ser escrito como uma constante multiplicativa que é irrelevante para fins práticos, no sentido de que quando você vai calcular valores esperados, essa constante aqui ela não agrega nenhuma informação física, vezes a soma em todas as possíveis configurações de exponencial de menos volume do sistema, multiplicando essa função f, avaliada, calculada num valor particular do potencial químico que satisfaz a equação do ponto de Sella. Então, essa é a expressão da função de partição do ensemble canônico.
Existe uma outra expressão do ensemble canônico que é particularmente famosa, que é dada basicamente pela soma de todas as possíveis configurações de exponencial de menos beta vezes energia. Somente essa expressão aqui, entre aspas, ignorando essa integral. Porque, em geral, normalmente, usualmente, a gente aplica o ensemble canônico para tratar sistemas em que não existem cargas conservadas. Isso é bem comum. Então, não existe toda essa construção de minimização com relação ao potencial químico. Tudo bem? Então, aqui a forma explícita da função f ela pode ser escrita como beta, multiplicando o potencial químico vezes a diferença entre o número de a densidade de partículas fixa e a densidade de cada configuração S. É claro que essa função f aqui ela é particular para uma configuração, mais beta vezes o valor a densidade de energia de uma determinada configuração. No limite termodinâmico, em que essa expressão aqui é válida, em que é satisfeita a equação de ponto de Cella, esse termo aqui ele vai a zero. Isso porque, é claro, o volume vai a infinito e beta, lembrando que beta ele é fixo pelo meio externo, pelo reservatório térmico, porque lembrando que o meu sistema, no ensemble canônico, ele troca energia com o meio externo. Então, esse termo ele é nulo no limite termodinâmico. Então, finalmente, no limite termodinâmico, a gente pode escrever a função de partição como sendo dada por essa expressão aqui. Tudo bem? Pois bem, então, agora a gente vai tratar o caso do ensemble microcanônico, e como vocês podem ver, eu parti de um sistema que era descrito pelo ensemble gran canônico, que trocava energia e partículas como externo. Eu restringi a troca de partículas, agora ele não troca mais partícula, e isso o sistema é descrito pelo ensemble canônico. E agora eu vou fazer mais uma restrição, que é a proibição da troca de energia com o meio externo. Troca de energia e troca de partícula com o meio externo. E esse tipo de sistema, que é completamente isolado do meio externo, ou termicamente isolado do meio externo, ele é descrito estatisticamente pelo ensemble microcanônico. Então, em palavras, o ensemble microcanônico é a descrição estatística de um sistema que está completamente isolado do meio externo e em equilíbrio térmico. Agora, nesse ponto, eu vou tentar formular um pouco melhor o que é o equilíbrio, o que a gente entende por equilíbrio térmico, que é o seguinte: o meu sistema ele vai estar em equilíbrio térmico quando a distribuição de probabilidade do sistema for independente do tempo, ela não depende explicitamente do tempo. Dito de outra maneira, um operador matriz densidade, ele é uma quantidade conservada no tempo, ele independe explicitamente do tempo. Então, relembrando aqui, né, eu coloquei isso mais para relembrar, mas porque agora ele vai ser importante ter isso em mente, o número de partículas típico de um sistema estatístico, de um sistema termodinâmico, é de 10 elevado a 23 partículas. Isso é importante porque, nesse caso aqui do ensemble microcanônico, a temperatura não é mais definida pelo reservatório térmico, exatamente porque não existe mais contato térmico com o reservatório. Então agora, depois que o meu sistema entrou em equilíbrio termodinâmico, e que a gente pode analisar, esse sistema ele vai se encontrar num nível de energia fixo E0. Nível de energia fixo e número de partículas fixo. Só que, é claro, como a gente está tratando um sistema que tem um número de partículas da ordem de 10 elevado a 23, é natural esperar que
que existam flutuações de energia próxima ao nível E0. Então, de uma maneira um pouco mais realista, o ensemble microcanônico ele descreve sistemas isolados cuja energia do meu sistema ela está dentro de um intervalo de flutuação em torno do nível fixo E0. Isso é bem importante e é devido ao fato de ter um número suficientemente grande de partículas no sistema. E outro ponto é que é possível, é claro que existam inúmeras configurações físicas do sistema que estão associadas cuja energia seja E0, ou melhor dizendo, né, próximo de E0, dentro dessa flutuação. Esses estados são chamados em mecânica quântica de estados degenerados, ou, num caso realista, estados quase degenerados, porque o nível de energia estaria dentro dessa flutuação. Isso é importante ter isso em mente, de que existem várias possíveis configurações que são degeneradas, né, que estão associadas ao mesmo nível de energia, porque aqui a gente vai aplicar, no ensemble microcanônico, a gente vai aplicar o postulado fundamental da mecânica estatística que eu disse lá no segundo slide, bem no começo. A função de partição, aqui eu vou definir, né, como se fosse pela primeira vez, a função de partição ela é dada pela soma em todas as possíveis configurações da matriz densidade, ρ, avaliada num valor, numa configuração específica S, ou seja, ρS é o valor esperado do operador matriz densidade no estado de configuração S. A gente vai usar essa notação típica de mecânica quântica. E no ensemble microcanônico, a função de partição ela vai ser igual a 1, porque nós vamos somar todas as possíveis configurações, sendo que nós estamos fixando o nível de energia e estamos fixando o número de partículas. Então, como você soma em todas as possíveis configurações, esse valor vai ser igual a 1. Aqui existe um abuso de linguagem que alguém pode se incomodar, que é o seguinte: eu ainda estou tratando de sistemas discretos. Então, é claro, a carga conservada é uma quantidade discreta, porque você tem as partículas que carregam, e a energia, nesse caso aqui, também estou tratando implicitamente como uma quantidade discreta, só que eu estou utilizando uma delta de Dirac. Então, é um abuso de linguagem, mas que, quando a gente utilizar um sistema realístico, isso vai ficar mais claro. Tudo bem? Bom, a gente pode imaginar também que quando você tem um número enorme de partículas, o salto de energia, o nível de energia vai ser, a diferença entre os níveis, entre as configurações, vai ser muito pequena e a gente pode muito bem aproximar para o delta de Dirac. Então, essa é a condição que define o ensemble microcanônico. Muitos livros começam a explicar o ensemble microcanônico como sendo uma descrição estatística de um sistema que obedece essa condição, essa imposição de vínculo. Então, da mesma forma que eu fiz no ensemble canônico, que eu escrevi a forma integral do delta de Kronig, eu também vou escrever aqui a forma integral da delta de Dirac. E, mais uma vez, usualmente, o ensemble microcanônico ele é usado para descrever sistemas que não têm conservação de partículas. Mas aqui eu estou tratando o caso mais geral possível. Ou seja, é comum encontrar função de partição do ensemble microcanônico, condições do ensemble microcanônico, tratando somente da energia. Como no ensemble canônico eu tratei da delta de Kronecker, eu vou tratar aqui somente do ensemble, eu vou tratar aqui somente da delta de Dirac. E a delta de Dirac ela pode ser escrita da forma integral, dessa forma aqui, em que, mais uma vez, esse parâmetro beta, ele vai... Bom, nesse caso aqui, ele vai ser fixo, só que ele vai ser fixo no limite termodinâmico, eu vou explicar também. É bem semelhante ao que acontece no caso do ensemble canônico.
Essa integral aqui, ela sim é uma transformação de Laplace típica da função de partição do ensemble Grand canônico. E, assim como no caso canônico, no caso do ensemble canônico, essa integral em beta, ela pode ser, ela se aproxima, ela converge para um valor específico no limite termodinâmico. Lembrando que o limite termodinâmico é dado quando o volume vai para o infinito, mantendo constante a densidade de energia e a densidade de partículas. Então, essa integral ela converge para esse valor específico aqui, em que beta estrela é um valor particular que satisfaz a equação do ponto de Sella. Tá bem? Em particular, eu vou dizer que essa daqui é uma expressão que extremiza a função f, mas aqui, se a gente observar, se a gente analisar essa exponencial aqui, a distribuição de Boltzmann, a gente vê que o valor mais relevante para essa integral, para a soma de todas as configurações, é dado para o menor valor possível dessa função f. Então, nesse caso da equação do ponto de Sella que extremiza, ela vai ser a minimização de f. Tudo bem? Por causa, é claro, aqui a gente tem uma exponencial negativa dessa função f. Então, o valor mais relevante para essa soma, para essa integral, vai ser dado pelo valor mínimo de f. Então, aqui, a gente pode identificar, a gente pode reescrever, né, a função de partição do ensemble microcanônico, e a gente pode identificar dessa mesma forma, quando a gente escreve a função de partição gran canônica, que é essa daqui, a gente escreve ela, e a gente tem aqui a soma, tá aqui, o ensemble gran canônico, nada por isso aqui. Então, portanto, a gente pode identificar o operador matriz densidade do ensemble microcanônico calculado numa configuração específica do sistema, como sendo essa integral essa integral aqui. Essa é uma expressão bem típica, tudo bem? Essa é uma expressão bem típica do ensemble microcanônico e ela representa a transformação de Laplace no caso da distribuição de Boltzmann para esse caso. Bom, Oi, eu tenho uma pergunta. Sim, por favor. Eu tenho uma. Você está colocando que a função de partição do microcanônico é igual a 1 no final? Por que é isso? Tem 2 slides atrás também tinha essa Sim, equação. Sim, sim, acho que ela é mais compreensível aqui, né? Olhando para olhando diretamente para o final aqui, eu acho que não fica muito claro por que é igual a 1. Isso, eu vou falar matematicamente e depois eu vou tentar vou falar a interpretação física disso. Eu tenho 5 minutos para falar. Bom, matematicamente é mais compreensível porque a função de partição do ensemble microcanônico ela é dada pela soma de todas as possíveis configurações do sistema de funções delta de Dirac e do delta de Kronecker, porque você está fixando a energia do sistema num valor específico, E0, e você está fixando o número de partículas do seu sistema para um valor específico N0. Então, imagina que você está somando aqui. Então, talvez seja um pouco mais fácil a gente imaginar a delta de Kronecker. Se você tem valores, para cada configuração do seu sistema, você tem um valor N. Se esse valor for igual a N0, portanto, vale 1, pela definição de delta de Kronecker. Se esse valor de N for diferente de N0, para uma dada configuração, então ele vale 0. Se eu estou somando todas as possíveis configurações, no final das contas eu vou obter igual a 1. Isso aqui vai ficar perdão. Não seria igual ao número de configurações, então? Que obedecem a essas restrições? Isso. Só que aqui eu vou dizer, vai ficar um pouco mais... Eu estou usando... Tudo bem, não está escrito, eu não disse, mas aqui eu estou usando o caso normalizado
a distribuição normalizada, e aí, que seria o próximo slide. No caso do ensemble microcanônico, a distribuição de probabilidade ela é dada como 1 sobre o número, ômega é o número total de estados, S, que são acessíveis, no ensemble microcanônico. Acessíveis, eu quero dizer aqueles cujo delta é igual a 1, tudo bem? Porque os estados cujo delta é igual a 0, eu vou dizer que eles não são acessíveis. Ou melhor dizendo, os estados cuja probabilidade é diferente de 0. Tudo bem? Então vamos lá. Eu conto o número de estados cuja probabilidade é diferente de 0. Esse é igual a ômega. E a distribuição de probabilidade no meu sistema ela é igual ao inverso desse número de estados. Isso porque é o seguinte, num sistema que está isolado termicamente do meio externo, não tem nenhum motivo de você supor que as configurações que satisfazem a sua condição de energia fixa, E0, tenham probabilidades distintas. Ou melhor, vou tentar falar diferente. Imagina estados físicos degenerados, ou seja, que estão associados ao mesmo nível de energia. Não tem o menor motivo físico de você pressupor que os estados degenerados têm probabilidades distintas de serem medidos. Entende? Então, por isso que a distribuição de probabilidade é igual para todos os estados associados ao mesmo nível de energia. Então, quando você soma todos, isso aqui vai dar exatamente igual a 1. Deu para entender melhor agora? Sim, então, naquela sua notação, sei lá, dentro daquele somatório tem uma numerização escondida. Sim, tem uma Algo normalização assim. escondida, que eu deveria ter pelo menos dito, mas que ela é pressuposta, você encontra isso em vários livros, porque no ensemble microcanônico vale o postulado fundamental da mecânica estatística, de que os estados degenerados, ou os estados cuja energia é igual a E0, eles são igualmente prováveis. Tá, obrigado. Eu acho que tinha uma pergunta no chat. Tinha? Eu não li. Alguns minutos, Wellington. bastante tempo atrás. Verdade. Por gentileza, você poderia falar um pouco mais sobre como a gente vai da primeira linha para a segunda? Eita, Wellington, você pode me dizer qual é? Tudo bem. O Wellington está me ouvindo ainda ou ele desistiu? Estou ouvindo sim. Foi alguns slides atrás, mas tudo bem. Não, pode falar. Vou voltar aqui um pouco. Você lembra em qual ensemble foi? Peraí, eu acho que estava já no Gran Canônico. Foi lá atrás, cara. Não, tudo bem. A gente volta. Acho que não tem problema. Peraí, vamos ver. Eu acho que quando você usa uma transformadinha ali... Não. Eu acho que foi no canônico. Por acaso foi aqui? Isso. Perfeito. Dá uma olhada. Tá, você então... Para eu falar um pouco mais... sim. Bom, o que eu posso dizer um pouco mais sobre essas integrais aqui, acredito que seja a respeito dessas 3 linhas, né? E que algo muito semelhante passa no caso microcanônico. Wellington, você me desculpa eu não ter visto sua pergunta, mas eu tenho só 8 segundos para te responder. A gente volta no link, pode ser? Sem problema. Porque vai cair a ligação.